Nossa live de hoje, o tema é como encontrar o seu estilo na fotografia newborn, ou até mesmo na fotografia no geral, né? A gente está trazendo aqui todos os assuntos voltados para a fotografia newborn, mas lembra que eu tenho falado, mente aberta. Todo o aprendizado que você tem aqui, dos conteúdos que a gente está te passando, apesar de serem voltados para a fotografia newborn, que é o ramo que eu atuo e é o que eu falo, ele pode e deve ser usado, inclusive, em outras áreas da fotografia e na vida. Tem muita gente que fala que usa todos os conselhos ou dicas e coisas que a gente passa aqui, usa na vida mesmo, e que isso ajuda bastante. Então, segue o baile e usa todas as dicas, todos os conselhos na vida. Olha só que legal. A Ivanilde Martins, que é nossa aluna do treinamento, falou: Bel, eu tava meio sumida porque eu tava me mudando, tava mudando de estúdio. Eu comprei uma loja de 125 metros quadrados e fiquei mega feliz. Graças a vocês, acreditei no meu sonho e ele se tornou realidade. Parabéns, Ivanilde. Você é uma pessoa super esforçada, guerreira, e acreditar em si mesmo é a coisa mais importante, porque não adianta a gente só falar que vocês podem, que vocês conseguem, se a pessoa mesmo não acreditar. Então, quando a gente começa a acreditar em si mesmo, em nós mesmos e nos nossos sonhos, eles começam a se realizar. Então, parabéns pela sua conquista e muito sucesso agora nessa nova jornada. E que feliz, hein? Que feliz. Que ótimo. Que passo. É um passo desafiador. A gente tem plena consciência disso, que a gente está no terceiro, né? Nossa terceira casa de estúdio, que, aliás, na nossa mente já tá pequena e faz um ano que a gente tá ali. A gente comprou uma mesinha e a gente já tá preocupada onde vai pôr essa mesa. É, porque essa mesa não faz sentido lá, ela só vai entrar lá porque a gente quer usar ela no evento. É, mas na hora do ensaio, se tiver que atender cliente, a gente não sabe o que fazer com ela, por enquanto. Vai ter que tirar os parafusos das perninhas e desmontar. Vamos ter que pensar. Mas enfim, parabéns, Ivanilde. Tô bem feliz por você. Já que tava com saudade de você, hein? Faz tempo que eu não te vejo. Então vamos lá. Como encontrar o seu estilo na fotografia newborn? Nós passamos muitos anos, muito tempo, tentando encontrar isso, tentando entender. A gente olhava, às vezes, fotógrafos que já estavam há mais tempo no mercado, principalmente quando a gente começou, eram fotógrafos de fora do Brasil, os que estavam há mais tempo, porque aqui no Brasil estava todo mundo começando. E a gente ficava pensando, mas como é que a pessoa consegue, sabe, ter essa linguagem, né, que é comum entre as fotos? Por mais que muitas vezes elas sejam bem diferentes, existe uma linguagem comum, que essa linguagem é a identidade, é o estilo. E aí, por muito tempo, a gente achou que isso era feito somente através da edição de imagem, porque a edição de imagem faz parte disso, né? Você consegue dar uma identidade. Também tem outras coisas que influenciam a forma que você faz o ensaio, a forma que você fotografa, o estilo de produção. Às vezes, tem pessoas que fazem isso com cores. E por muito tempo, a gente ficava meio desesperada, assim, pensando, ai, como é que chega nisso? Como é que isso é possível? Ai, todo mundo consegue, menos a gente. Parece que nossas fotos é cada um de um jeito. Por muito tempo a gente ficou pensando, mas como é que a gente consegue ter uma identidade na fotografia? E isso incomodava muito a gente. Mas com o tempo nós fomos conseguindo construir essa identidade e entendendo como é feita essa construção. E é justamente isso que a gente vai trazer hoje para vocês aqui nessa live. Mas, Dani, só para as pessoas entenderem, a gente contextualizar, o que é ter um estilo na fotografia? Vou até falar isso como fotografia em si, não só como uma fotografia newborn, mas na fotografia, o que é? O que isso significa, né? Isso significa quando alguém olha uma foto e consegue identificar o fotógrafo. Olha assim e fala, nossa, essa foto aqui, esse estilo, esse jeito aqui, dessa imagem, me lembra fulano. Olha uma foto de newborn e pensa, essa aqui é a foto da Bel. Como é que a gente sabe que essa foto é da Bel se não está escrito, às vezes, o nome dela? Então, isso é um estilo, isso é uma linguagem fotográfica. Quando você consegue identificar o autor dessa obra somente olhando a imagem. Qual é a dificuldade no começo de ter um estilo? Primeiro, que a gente acredita que ter um estilo é escolher um segmento. Um exemplo, eu vou usar tudo neutro, então o meu estilo vai ser neutro. Eu vou usar luz dura, então o meu estilo vai ser iluminação dark. Eu vou usar uma luz
ou eu vou usar um estilo de tratamento. Então, meu estilo vai ser esse, independente de qualquer outra coisa. Existe uma crença que te faz enxergar o estilo como um segmento. Uma coisa um pouco engessada, assim, quadradinha. Vou seguir essa linha e fim. E esse vai ser o meu estilo. Então, é a primeira coisa que a gente pensa, principalmente quando tá começando. Por que a gente pensa isso quando tá começando? Porque quando a gente tá começando, a gente tá cru ainda. O conhecimento que a gente tem, ele é muito pouco, a gente tá começando a adquirir. E aí a gente não entende, além disso, a gente não tem muitos acessórios, muitas coisas que possam fazer com que você acredite que seu estilo é baseado naquilo. Agora eu vou contar a minha história, referente a isso, para ficar mais claro. Quando a gente começou, primeiro, vocês viram lá os nossos primeiros 40 newborn fotografados, quase todos a gente usou os mesmos acessórios. Isso significa que a gente tinha um estilo? Não. Significa simplesmente que a gente tinha um padrão de uso de acessório, porque era o que a gente tinha e a forma como a gente sabia usar. Como é que eu sabia usar um pelo? Eu só sabia esticar ele e colocar um bebê em cima. Como que eu sabia usar um lenço, né? Tipo wrap, jogar em cima do bebê. No máximo enrolava e ele ficava comprido, não ficava uma bolinha bonitinha. Então, era o que a gente tinha da forma como a gente sabia usar. A gente não tinha estilo. Isso é muito diferente de ter estilo. Só para contextualizar. Então, por um ano eu usei basicamente as mesmas coisas, isso não significa que eu tinha o meu próprio estilo. Aí teve uma fase que eu comecei a ter coisas muito... Eu já tinha, né? Comecei a comprar coisas aleatórias e muito coloridas. E aí chegou um momento da minha vida que eu não sabia usar nada direito, porque parecia que nada combinava com nada. E na realidade... tudo combinava com tudo, só que eu não sabia usar, eu não sabia fazer essas combinações que ficassem harmônicas. Você pode usar tudo o que você quiser, misturar da forma que você quiser, não significa que vai ficar harmônico, entende? Então eu comecei a estudar a teoria das cores e comecei a trazer isso para o newborn. E aí quando eu comecei a trazer, eu comecei a fazer mistura de cores muito intensas. Eu vou até mostrar uma foto que tá fácil aqui. Eu sei quem é, tá? É uma das primeiras que tá aqui no nosso OneDrive. Só para vocês entenderem, ó, é do dia 1º de fevereiro de 2015. Olha só, até aqui, beleza, né? Uma foto bem pink, mas tá ali tom sobre tom, ó. Ai, ela era tão bonitinha. Linda, levemente ruiva, ela deve ter ficado ruiva. E aí, olha a mistura aqui de complementar. São tons bem fortes. Bem chamativo. Aí depois eu fui fazer aqui, ó, um azul turquesa, tipo, cheguei mesmo com outro azul. E eu gosto até dessa mistura. Eu olho agora, eu continuo gostando dela. Então eu não era nem um pouco discreta nas cores. Só para vocês terem ideia, tá? E aí, o que isso significa? Significa que teve um tempo da minha vida que eu resolvi usar cores. E eu comecei a achar que usar cor era algo muito feliz. Era feliz mesmo, assim, me deixa feliz ver coisas coloridas, que a gente chama de carnavalescas e coisas assim. E eu me identifiquei com isso. E acabei tornando isso parte do meu estilo. Só que aí é que vem o ó do Boró. Eu sei que não é Boró, mas eu gosto de falar Boró. Chegou uma fase da vida, e eu ensinei muito. Nesse período eu ensinei muito, eu já dava cursos e tudo, e eu ensinei muito as pessoas a usarem combinação. Até hoje eu ensino. Só que eu ensino de diversas maneiras, né? E nessa época eu ensinava muito a usar cores, e cores fortes principalmente. E aí chegou uma fase que tava tudo muito replicado. Eu comecei a olhar para aquilo começou a me dar uma coisa do tipo... Tá todo mundo muito igual. Perdi minha própria referência, sabe? E não pelo ensino em si. Porque talvez de algum modo eu tenha ensinado as pessoas só a fazerem igual a mim. E não a entender aquilo e fazer do jeito que elas acreditavam que fazia sentido para elas ou que elas gostassem. As pessoas só viam assim, eu gosto do seu estilo, então vamos lá, vamos replicar. Começou a ficar tudo muito parecido e eu comecei a enjoar um pouco disso. Eu falei, putz, mas como é que eu vou sair das cores agora? Se eu sair disso, eu vou perder o meu estilo, porque esse foi meu estilo. Foi o estilo que eu encontrei pra mim. Logo depois disso, comecei a fazer umas fotos mais neutras. E o que eu descobri com isso? Que a cor ou a falta de cor é só a pontinha do iceberg de tudo aquilo que eu construo de estilo. É assim como a edição de imagem. A edição de imagem, ela pode ser um estilo muito forte. É um grande aliado para a construção da sua identidade e do seu estilo. Por muito tempo, a gente acreditou que era só isso que precisava. Por muito tempo, a gente ficou testando usar filtros de cor, fazer
coisas na edição que caracterizasse o nosso trabalho, mas mesmo assim a gente sentia que faltava alguma coisa, mesmo assim a gente sentia que às vezes cada ensaio era diferente, cada ensaio saía foto diferente e eles não tinham uma conexão entre si. A gente olhava os trabalhos todos que a gente tinha feito, eles não se conectavam como uma identidade, como um estilo, e isso incomodava, porque a gente não conseguia entender o porquê e como chegar nisso. Porque, na verdade, a busca, a construção por um estilo, uma identidade fotográfica, ela é de fato uma construção. Você não começa tendo um estilo, você vai aprendendo várias coisas, você vai experimentando vários estilos, porque a Bel gostava sempre de colorido, eu gostava do neutro, e daí sempre tinha um conflito, né? Mas como era a Bel que escolhia a produção, ela sempre escolhia o colorido. E agora a gente tem usado coisas neutras, eu tenho ficado feliz, mas a Bel tem usado o colorido também. E aí todo mundo fica feliz. E mesmo assim a gente conseguiu construir uma identidade, um estilo. E só para completar ali o que eu estava falando antes, isso, quando você fala de cor, de produção, isso é uma pontinha do iceberg. Não é um fator totalmente determinante. E aí a gente começou a entender que o estilo, ele tá no posicionamento que você faz. Cara, tem pose que não importa o quanto todo mundo faça. O teu jeito, às vezes é diferente. Uma forma, um detalhe que você faz da cabecinha do bebê que fica diferente e que às vezes todo mundo até quer saber como você faz daquele jeito e mesmo que você ensine, as pessoas às vezes não entram na cabeça dela e mesmo que ela aprenda, ela faz diferente, ela faz de outro jeito. Porque cada um tem um jeito, cada um, por exemplo, por que isso vai surgindo ao longo do tempo? Isso é uma construção. Porque quando você vai aprendendo a fotografia newborn, você vai pegando as técnicas de como posicionar, de como fotografar, como usar a iluminação, como editar, você vai, quando você aprende, você faz do seu jeito, você coloca o seu olhar, é a sua mão, é a sua maneira de fazer. Por isso que na hora que a Bel posiciona, às vezes uma determinada pose, só a Bel consegue fazer assim porque é o jeito da Bel. E daí, quando é outra pessoa, ela vai fazer do jeito dela e vai ser um pouquinho diferente. E uma mesma pose vão ter muitas variações porque são detalhes e coisinhas diferentes, né? Que é a personalidade ali de cada um que você está colocando. A Jaque falou que, ó, me diferenciei na fotografia na minha região, com o meu estilo, e agora tô deixando tudo, logo, identidade visual, decoração do estúdio, né, tudo padrão. E sabe o que é legal nisso, gente? Esse processo de construção que a Dani tá falando, à medida que ele vai evoluindo, você sente a necessidade de mudar outras coisas, outros aspectos fora da fotografia. Eu vou primeiro voltar onde eu estava, que a gente tá, tipo, ramificando aqui, voltando lá, na pontinha do iceberg, da produção, das cores, quando eu fui um pouco pro lado neutro, eu percebi que isso não fazia diferença, que isso não impactava no meu estilo, no sentido de, ai meu Deus, a Bel mudou, agora ela só tá fazendo neutro. Não, pelo contrário, porque o que definia e o que defendia aquilo que eu trazia era a essência que eu colocava ali. E o que tinha na essência? A essência da alegria que eu sentia com as cores é a mesma alegria que eu sinto enquanto eu estou fazendo o ensaio, que é a mesma alegria que eu quero sentir, ou a mesma coisa boa que eu quero sentir quando eu vejo a minha foto. Por isso que quando eu vejo um bebê que está sofrendo, ou que tem cara de sofrência, mesmo que esteja bem posicionado, eu não posto, eu não gosto, muitas vezes eu nem coloco para os pais escolherem. Cara de sofrência é diferente de careta, tá? É uma cara que parece que o bebê tá com dor. Eu não gosto, porque é a sensação que me passa. Às vezes, quando a gente vai posicionar o bebê e faz a foto, a gente olha para a foto e por mais que o bebê esteja confortável na pose, a sensação que quando a gente olha para a imagem é que, nossa, esse bebê tá desconfortável, parece que ele tá sofrendo ali na pose, não tá passando uma sensação positiva, passando alguma coisa que não é boa. Então, quando isso acontece, a gente não mostra nem para os pais essa foto, né? A gente ajeita a pose, melhora, arruma, para que a imagem sempre passe uma coisa positiva. Porque o bebê é o quê? O bebê é fofinho, o bebê é bonitinho, a gente quer que ele fique aconchegado, com que ele pareça que está super confortável, que está agradável ali. Essa é a sensação sempre que a gente quer passar dos bebês recém-nascidos. E isso entra na questão do estilo também, porque o meu estilo é fazer as pessoas sentirem alguma coisa ao ver a foto também. Às vezes é tirar um suspiro, às vezes é arrancar um sorriso, dependendo de como tá.
Então, é isso que está atrelado à questão do estilo. E aí vem a iluminação, a forma como você usa a iluminação, posicionamento, a forma como você posiciona. Existem poses que não importa o quanto, como eu já estava falando antes, não importa o quanto você se esforce e tente, nunca vai sair igual aquilo que você vê de outra pessoa, porque assim como a Dani falou, tem a sua mão, tem o seu olhar, tem o seu jeito, o ângulo às vezes pode definir. Então a soma de tudo isso vai carregar o estilo. E muitas vezes, em essência, tem coisa da sua infância envolvido ali, tem coisa da sua adolescência envolvido, tem coisa do seu dia a dia envolvido. Tente perceber, entenda que assim, se hoje eu voltei para as cores, eu uso neutro e uso cores. Em alguns momentos eu tô bem afim de usar uma cor forte, em outros momentos eu tô afim de usar um pastel. Isso vai definir, vai depender do tom de pele do bebê, de preferência de cor dos pais e do meu estado de espírito naquele momento. Só para vocês terem uma ideia quanto isso influencia. Tanto que quando a gente falou ontem de energia, de uma série de fatores de frustração, isso impacta até no seu estilo. Impacta muito. Ah, eu não consigo encontrar, parece que cada dia a foto sai de um jeito. Eu já vi essa mensagem aqui hoje. Por quê? Porque cada dia você está com um humor diferente. Cada dia você está lidando com isso, com essa fase, de uma forma diferente. E isso impacta. Só que a gente não percebe, pra gente isso tá automático. Tenta compreender, que com né? o tempo, quando você vai tendo mais experiência e mais prática na fotografia newborn, você começa a fazer isso de uma forma mais padronizada, mais parecida. Isso vai ajudando a criar a sua identidade, o seu estilo. Por exemplo, assim, hoje eu nunca faço bolo, hoje eu fiz um bolo, saiu de um jeito. Aí, amanhã eu vou fazer bolo de novo, ele pode ter saído do outro jeito. Mas se eu começar a fazer bolo com frequência... Mesmo usando uma receita, né? Mesmo seguindo uma receita, pode ser que cada dia... Por exemplo, o bolo que a Bel faz, com a mesma receita que eu fiz, pode sair diferente. Ela colocou os mesmos ingredientes, as mesmas quantidades, mas o forno dela é um pouquinho diferente, a forma é um tamanho diferente, ela bateu algum ingrediente por mais tempo. Tudo isso impacta para que o resultado final, o sabor do bolo, seja diferente. E quando eu faço isso repetidamente, eu vou pegando o jeito, vou pegando a prática, e eu vou começar a fazer bolos cada vez mais parecidos no sabor, na textura, na qualidade, porque eu tenho prática. Porque se eu não tenho, cada dia eu faço um pouquinho diferente o processo. Pegando o exemplo do bolo, o que seria a edição de imagem aí? A edição de imagem é a mesma coisa. Não. No bolo. A edição de imagem seria a cobertura do bolo, a cereja do bolo, aquela coisa, visual. O aspecto visual. Não é só aquele bolo que tá na forma que você corta um quadradinho ali e tira ali a sua fatia. Um exemplo, quando você vê passando na sua timeline, imagina que eu tenho um bolo de cenoura fofinho, 2, na verdade, né? Passou um, depois passou outro. Um deles tá com aquela calda de chocolate que meio que parece um brigadeiro, assim, que parece que você consegue sentir a textura dela passando o seu dedo ali, dando a lambidinha, sabe como? Você consegue sentir até o sabor. E o outro é aquele que foi feito, sabe? Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter passado por isso, quem é de família bem simples, que a mãe faz aquela cobertura bem simples que chega a ficar craquelado depois que tem muito açúcar. Porque, né, a gente não tinha aquela grana para comprar aquele leite condensado e fazer o estilo brigadeiro. Existem esses dois formatos de cobertura. Visualmente falando, o que atrai mais? Cobertura fofinha que você passa o dedo e ele vem. O outro seca, você passa o dedo e não vem nada para lamber. É mais ou menos imaginar isso. Imaginar que o bolo de cenoura da cobertura craquelada da mãe, lá antiga, que a minha avó também fazia assim, ele pode estar muito mais gostoso do que o de cenoura. Mas visualmente do que o outro. Mas visualmente o outro atraiu mais e me deu vontade de comer. Isso faz diferença. Então, a edição de imagem, ela dá aquela cereja no seu bolo, que independente ali do que você fez antes, ela pode deixar muito mais atrativo, até mesmo do que aquele que fez perfeitamente bem e não pôs a cobertura. É como você vê um prato, assim, eu servi um prato aqui, arroz, feijão, farofa, um ovo frito. E outra coisa, você vê um prato da mesma forma, só que tá gourmetizado, foi um chefe que montou aquele prato. Isso é edição de imagem. Essa é a identidade, é você olhar e falar, uau, não é só um prato de arroz, feijão, farofa e ovo, é um
um prato disso, só que gourmetizado, isso tá incrível. Então, é isso a edição de imagem. Traz essa cereja do bolo. E todo o resto, como é preparado isso, também faz parte da identidade, né? A forma que posicionou o bebê, a forma que você fotografou, a forma que você usou a iluminação. E depois vem a edição de imagem que dá a cereja do bolo, que dá aquela gourmetizada na sua imagem e deixa com um toque profissional, não deixa com uma cara de caseiro, aquele arroz, feijão, farofa e ovo com cara de caseiro. É essa mesma receita feita por um chefe profissional que estudou bastante e que tem muita qualidade no que faz e deixa aquilo incrível. A mesma coisa que você pega o bolo de cenoura. A sua mãe, acredito que fazia igual a minha avó, naquelas formas retangulares, levemente amassadas até de tanto usar. Não, minha mãe era cuidadosa, a forma era bonitinha. A da minha avó, ela teve 12 filhos, né? Todos devem ter batido um pouco naquela época. E aí... Faz lá, beleza, e joga a cobertura ali mesmo. Agora imagina aquele bolo de cenoura tipo piscininha, né? Que é um bolo redondinho, e daí você joga a cobertura, e daí quando você corta sai uma piscininha de calda. Ele foi desenformado, foi colocado num prato, gourmetizou a parada. E é um bolo simples, caseiro de cenoura. Então, a forma como você mostrou aquilo para o seu cliente já faz toda a diferença também. Independente agora do processo. Por isso que eu falei que a edição de imagem, ela tem um poder bem grande aí. Bem grande mesmo. Ela gourmetiza. E iluminação também. A Ale Rimmer tava falando assim, já mudei várias vezes meu estilo de edição. Ale, só pra você ficar tranquila, no último ano eu mudei 500 vezes, sem brincadeira, e ninguém percebeu. Por quê? Porque mesmo que eu mude, o meu estilo, em essência, ele permanece o mesmo. Eu tô buscando um toque que às vezes no olhar clínico das pessoas, ele vai passar, porque ninguém tá ali procurando o que a Bel fez diferente hoje. Comparando fotos de um ensaio anterior nosso com o ensaio último que a gente fez. Na verdade, o que a Bel sempre faz na edição é inventou um processo novo, inventou uma action nova. Agora eu vou usar a nitidez dessa forma, agora quando é foto que eu faço ali na madeira, eu coloco uma coisinha de cor assim, agora eu faço assado. Então, quando eu também vou editar a imagem, eu falo, Bel, como é que você está editando agora? Para eu saber o seu processo, porque se eu editar, daí vai ficar diferente, vai ficar a cor um pouco diferente, aí a pessoa vai olhar, vai falar, nossa, essa Além aqui tá disso, destoando, né? As fotos em que eu uso tons mais escuros ou cores mais fortes, o processo de edição é diferente do meu padrão normal. Então, é isso que a gente precisa observar. De que forma eu saio do meu padrão sem sair do meu estilo. E isso é uma coisa que você consegue começar a compreender com o tempo. É o que eu falo de cair a ficha. A ficha só começa aqui uma foto a cair com o tempo, né? Quanto mais você pratica, quanto mais você fotografa, quanto mais você treina, quanto mais você estuda, quanto mais você edita imagens, mais isso vai acontecendo. Porque no começo é como? Por exemplo, quando você começa a editar fotos, né? Começa a editar foto newborn. Primeiro você vai lá, vê se tá ok o balanço de branco, ajusta um pouquinho a exposição se precisar, depois você retira as imperfeições de pele, depois você passa algum filtro, alguma coisa para suavizar a pele do bebê, depois você vai lá, tira o vermelhinho, tira o amarelo da pele, ajusta o tom de pele, por último você dá uma nitidez e talvez usa um filtro de cor, alguma coisa para dar um tom diferente na sua imagem. Só que aí você repete exatamente esse padrão em todas as suas fotos newborn, em todos os ensaios, independente se está no puff, independente se está no prop, independente se você usou uma manta clara, uma manta escura, se você usou no chão uma produção que era clara, uma escura, uma vermelha, uma azul, uma amarela. E aí fica tudo assim, um padrãozinho, só que às vezes você não está satisfeita com isso. E aí o que a gente começou a fazer com o tempo? A gente tem esse padrão, só que com cada situação ele dá uma variadinha para chegar na perfeição ou chegar no melhor resultado quando é uma manta escura, quando é uma manta clara, quando é uma manta colorida, quando é uma produção de chão, quando é com os pais, quando é um prop claro, um prop escuro. Então, isso varia. Então, a gente tem um padrão de edição, só que ele dá uma leve desviada para cada situação, para a gente conseguir o melhor de cada imagem. Isso é criar um estilo, e a gente faz isso de forma que as coisas não destoam, de forma tipo, meu Deus, né, tá muito diferente. Não, elas não estão diferentes, elas ficam mais harmônicas. Na verdade, é harmonizar, porque nem todos os processos, se for repetido exatamente igual,
não vai ficar perfeito, não vai se encaixar bem para cada imagem. Então, ao longo do tempo, quando você vai entendendo os processos, vai entendendo como as coisas são feitas, você consegue fazer isso de uma forma melhor, vai conseguindo harmonizar. E é uma coisa que só você consegue fazer, é uma coisa que só você faz, é o seu toque pessoal. Olha, aqui eu tô colocando na tela a imagem da Maia, de uma manta bem escura, bem vinho, assim, que eu amo, e que, apesar de ter tido que editar de uma forma diferente, ela não foge do meu padrão de edição. Então, só para que vocês compreendam, o padrão, ele existe, mesmo que eu tenha que fazer de forma diferente. E isso entra na questão de estilo também. A gente, na verdade, adapta um pouco, né? A gente tem um padrão, mas daí é como se a gente fosse fazer uma receita de bolo, só que no caso, se eu quero que o bolo fique mais fofinho, eu quero que o bolo fique mais molhadinho, eu quero que o bolo fique mais sequinho, como que eu quero que esse bolo fique? Então, para cada resultado final que eu quero trazer para esse bolo, eu vou ajustar um pouquinho a minha receita. É basicamente isso, ou seja, nós temos um padrão, mas quando necessário, a gente faz alguns pequenos ajustes para chegar naquele resultado final que a gente quer. Daí as pessoas falam assim, mas eu não consigo encontrar o meu estilo na fotografia newborn porque eu gosto de muitas coisas diferentes. Se você for parar para analisar, tudo que você gosta de diferente, existe um padrão nele. Eu gosto de colorido, eu gosto de neutro, eu gosto de cor forte, eu gosto de cor clara, eu gosto de branco, eu já usei preto, que era um azul marinho quase preto há muito tempo atrás, e não desgosto dele, super gostei. Eu gosto de tudo, todas as cores, sem exceção. Só que eu gosto, depende do bebê. Então, além de... Não estamos falando de produção, tá? Mas além de eu saber usar a produção, eu preciso saber qual é o bebê certo para usar aquela produção. Também tem essa questão, tá? Porque eu posso errar feio. Por isso que muitas vezes não, todas as vezes, a gente pede para a mãe, antes do ensaio, foto do bebê. Para quê? Para a gente ver o tom de pele desse bebê. Para a gente olhar para esse bebê e sentir que tipo de produção vai ficar boa para esse bebê, o que vai combinar com esse bebê. Não só em questão de tom de pele, mas tipo, tem cabelinho, não tem cabelinho, cabelinho é claro, cabelinho é escuro, esse bebê é mais gordinho, é mais magrinho. Tudo influencia. Tudo isso influencia e a gente tenta harmonizar isso da melhor forma para que essa produção seja para esse bebê, o melhor para esse bebê. Eu não consigo encontrar o meu estilo na fotografia porque eu gosto de muitas coisas diferentes. Tá tudo bem, não há nada de errado com você, absolutamente nada. Todo mundo gosta de muitas coisas diferentes. Existem fotógrafos que seguem a linha, assim, não, eu gosto de tal estilo, eu vou seguir isso aqui até o fim e não mudo. Não há nada de errado com isso. Tem fotógrafos, eu não sei dizer nomes, porque eu sigo muita gente de vários lugares e às vezes eu não sei quem são essas pessoas, assim, tipo Rússia, de vários lugares eu sigo pessoas. E daí de vez em quando aparecem algumas coisas para mim. E tem fotógrafos que eu vejo que só usam as mesmas coisas, que se você for reparar nas fotos, desses aí, não sei quem, gente, tá? Não, porque eu sigo vários estranhos, nomes estranhos que não necessariamente são conhecidos. São pessoas que eu gosto, tipo, eu vi às vezes uma foto, passou no meu feed, gostei, eu começo a seguir a pessoa e olhar. E tem vários, não são poucos não, que tem, sei lá, você vai olhar as fotos, a pessoa deve ter 6 mantas e olha lá. Não tem quase, é sempre usa e tem tipo um padrão no feed. Se vocês forem olhar o meu feed, parece uma bagunça. Mas eu gosto dele assim. Ele é diferente e ao mesmo tempo não. Ele é diferente, eu não preciso ser igual aos outros. No começo isso me incomodou muito, assim. Incomodou tanto a ponto da gente ficar, às vezes, horas definindo quais seriam as capas de cada vídeo para que elas combinassem com as fotos que eu ia postar entre os vídeos, para que quando a pessoa entrasse no meu feed, ela visse tudo organizado e tudo da mesma cor. Mas eu não sou essa pessoa. Apesar de eu ser virginiana, isso me incomodava, acho que por eu ser virginiana, a gente fez, acho que isso por umas 2 semanas, a gente quase morreu de tédio. Não só de tédio, isso demorava muito. Eu não estava feliz parando a minha vida para decidir só para ficar organizado para quem? Lembra que a gente falou ontem? Você quer agradar quem? Porque o meu cliente não tá nem aí com o meu feed bagunçado. Ele vai lá, ele gosta das fotos igualmente, se estiver da mesma cor ou não. Agora a gente tá conseguindo deixar harmônico. O bagunçado que eu falo, Dani, é por exemplo. Eu sei que tem então as pessoas que é super quadradinho e tudo igual, que eu também fico com tédio. Aqui, ó. Eu tenho o quê no meu feed? Eu tenho foto. Eu tenho vídeo. Não, dá pra ver, dá pra ter uma ideia. Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho reels, eu tenho
tudo que é coisa aqui. Aí, às vezes, quando a gente conseguiu deixar bem organizado, daí tinha um dia que eu ia postar lá, que a gente ia ter as lives, e eu ia postar o insight. Daí já bagunçava a ideia de ter 6. Falei, se um dia a gente resolver fazer uma publicação aleatória, já vai desorganizar o negócio organizado. Então não faz sentido, não fez sentido pra gente ter de 3 em 3. O meu cliente, inclusive, ele gosta de ver coisas diferentes. E quando eu testei postar foto de 3 em 3, mesmas cores, produções parecidas, elas não tinham engajamento. Então, o meu perfil de seguidor gosta de ver coisa diferente, gosta do meu feed do jeito que ele tá. E quem eu quero agradar? Eu quero agradar a mim e as pessoas que me seguem. Porque as pessoas não gostam da mesmice, elas querem ver novidade sempre, elas enjoam, as pessoas enjoam muito rápido. Então, tem que estar sempre evoluindo e trazendo novidades. E novidade é uma coisa que atrai muita gente. Então, né, isso é uma forma de movimentar. E se eu começar a seguir a minha referência e fazer tudo como ela faz, eu vou conseguir ter um estilo? Depende. Quando as pessoas estão começando a fotografia, ela ainda não sabe como posicionar o bebê, não tem um estilo, tá aprendendo, é comum ela ver a sua referência, o fotógrafo de referência, por exemplo, a forma que a Bel faz, e a pessoa começar a tentar, não digo copiar, mas tentar reproduzir isso, né? Tentar. Como é que você consegue fazer uma coisa? Por exemplo, eu vou fazer a pose de bundinha, mas eu vou fazer do meu jeito. Mas se eu tô aprendendo, eu não tenho jeito ainda, eu não tenho um estilo, eu não tenho uma forma, né? Eu tô só tentando reproduzir alguma coisa, porque eu estou aprendendo. Então, é comum quando você está começando, você querer reproduzir uma coisa que você gosta muito. Por exemplo, uma foto nossa que você gostou muito, uma produção nossa que você gostou muito, porque você está aprendendo. E cuidado, só um adendo aqui, seja continua, e cuidado para não acreditar que só não funcionou porque você não usou exatamente a mesma produção. Porque eu já acreditei muito nisso. A gente olhava assim, aquela foto, acho que a nossa não deu certo porque a gente não tinha exatamente aquele gorrinho. Não deu certo porque a gente não tinha exatamente aquela manta própria assim. Então é comum a gente ter esse pensamento limitante. Mas ao longo do tempo, quando você tá lá, não é copiando, você tá tentando reproduzir aquilo porque você quer aprender a fazer aquela pose, você quer aprender a fazer a foto assim, você quer aprender aquele estilo, você quer aprender a usar aquela iluminação, aquela forma de posicionar ou aquela forma que a gente faz. Você começa a aprender por repetição, você começa a praticar por repetição. Então, você repete uma coisa que você está aprendendo, você repete uma coisa que você gosta, com o tempo, você aprende. E aí você começa a colocar a sua essência, o seu perfil, a sua identidade, o seu jeito. E é nesse momento que você começa a conseguir colocar o seu estilo, a sua identidade na fotografia. Quando você finalmente aprendeu e começa a pôr a sua essência, o seu conhecimento, porque você já dominou ali, você já não está mais fazendo por repetição, porque você já aprendeu. Eu separei uma foto, 2 na verdade, eu não ia mostrar, mas eu resolvi mostrar, que eu acho que vai fazer sentido com o que a Dani tá falando aqui, tá? Sobre a questão ali da essência. Aqui, eu fui criada pelos meus avós. Desde bebezinha, morei com eles e até eles falecerem e eu morar com outras pessoas. Essa era a nossa casinha. Ó. O que eu quero que vocês entendam aqui quando fala de essência? Eu cresci numa casa onde tudo era de uma cor diferente. A gente tinha um armário vermelho, tudo bem que naquela época tudo tinha cor, né? Os armários de cozinha, as coisas, era tudo coloridinho, geladeira normalmente era, a nossa era branquinha aqui. Mas olha lá a parede, era vinho, quase da cor da manta da Maia, que não tá bem da cor aqui. Daí, tem as toalhinhas que a minha avó mesmo fazia. Tudo era colorido. Tinha uma cortina do lado que era colorida. Daí ela fazia as almofadinhas para sentar e era tudo colorido. Aí aqui tem mais uma imagem que mostra o quão colorido era a vida lá. O que eu tô querendo dizer aqui? Quando eu comecei e eu gostava do colorido, isso me trazia uma certa alegria, de algum modo as cores me remetiam àquela infância. Ou seja, muito da essência tá ali. Então, quando a Dani tá falando aqui de essência, faz sentido para você, porque isso te remete a quê? Isso te lembra a quê? E tudo bem você trazer a sua vida, a sua vivência para a fotografia, sem que isso interfira na vida do bebê e do que a família está vivendo. Porque você está trazendo isso em formato, está transformando a sua essência em um estilo.
que agrada os pais e agrada todo mundo que te busca. Exatamente. Então, a busca pela sua identidade, pela construção do seu estilo na fotografia, ela é realmente uma construção, ela não acontece do dia para a noite, ela não vai acontecer no início, né, quando você está começando lá na fotografia, ela vai começar a acontecer, a ser construída a partir do momento que você começa a dominar a iluminação, a fotografia, o posicionamento, que você entende como fazer as composições, entende melhor as cores, e você vai praticando, vai pondo, cada vez que você vai pondo isso em prática, você vai colocando cada vez mais o seu olhar, o seu jeito, a sua forma de trabalhar. E aí você vai tendo cada vez mais consciência e vai chegando no estilo que você quer, vai construindo o seu estilo. Então é por isso que esse assunto, as pessoas, quando estão começando, ficam meio desesperadas. Eu não tenho estilo, cada sessão sai de um jeito, cada foto eu edito de um jeito, as coisas não saem do jeito que eu quero, eu não consigo ter um estilo, eu olho o feed lá da fulana, eu acho tão maravilhoso, eu acho maravilhoso o estilo que ela faz, e por que eu não chego nisso? Porque você ainda está construindo, né? Você ainda está ali na base criando as coisas. Então, isso demanda tempo, às vezes demora mais de um ano, às vezes demora 2 anos, a gente deve ter demorado aqui uns 4 anos para conseguir realmente ter um estilo, e esse estilo não é uma coisa fixa, assim, ai, pronto, a gente tem um estilo e vai ficar por anos assim, ele vai evoluindo gradativamente, E né? de acordo, inclusive, com a nossa evolução pessoal também. Com a nossa evolução. Então, a gente chega no estilo, só que daí vai tendo uma evolução gradativa, não é como no começo que a gente faz uma coisa assim, ai meu Deus, cada ensaio é uma montanha-russa, uma coisa que muda assim drasticamente, ela vai acontecendo aos poucos.